Saudações, chegamos na aula 7, na chave 7, algo muito especial para compartilhar com vocês. Não esqueça de começar pela aula 1, vai fazer muito mais sentido, você vai realmente entender do que eu estou falando, e a aula 1 tá na descrição do vídeo. A chave de hoje se conecta muito com a nossa chave, onde a gente conversou sobre causa e efeito. Durante o meu processo, como a gente conversou, o caminho ele vai se revelando ao caminhar. Então, conforme a gente vai trilhando esse caminho, a gente vai percebendo como um reflexo aspectos que a gente está mantendo de nós mesmos, hábitos, projeções que estão criando uma realidade que não muda, né? Uma realidade estagnada. Então, durante o meu processo, eu fui enxergando várias coisas. E uma dessas coisas que eu enxerguei foi a tendência de reclamar, a tendência de me colocar num lugar assim de cobrança da vida, de cobrança das pessoas, de reclamar e de não me mover. E sempre que eu estava nesse padrão de ficar reclamando, que as coisas não acontecem, que não aconteceu como eu queria, o reflexo da vida manda isso de volta para nós, sabe? Tudo que tá acontecendo na tua vida é um reflexo, né, mas se você não quer enxergar causa e efeito, você quer só ficar exigindo as coisas, né, essa atitude não nos faz ir pra frente. Então em vários momentos eu tive que enxergar coisas e uma delas é que quando eu entrava nesse padrão de reclamar, eu percebia que a minha realidade ficava muito limitada, as coisas não aconteciam, inclusive financeiramente, em termos de prosperidade. Então o que eu percebia nos momentos de estagnação financeira é que eu estava estagnada, e nessa estagnação a gente não doa, a gente não se doa, a gente não se move, a gente fecha o nosso coração e a gente para de servir os nossos talentos. Seja, cada um pode entrar numa estagnação, né, pensando nos números, por um motivo diferente. Por exemplo, o 9 ele fica estagnado pelo perfeccionismo. Então ele elabora as coisas, mas nunca está pronto. O 10 fica estagnado por uma atitude de tudo ou nada. O 1 fica estagnado raciocinando demais. O 2 fica estagnado pela negatividade. O 3 pelo idealismo, né? Então ele tem ideias fixas e não consegue ver os aspectos positivos. O 4 fica estagnado pela indecisão. Fica vendo os dois lados e não consegue decidir. O 5 fica estagnado pelo apego à zona de conforto. O 6 fica estagnado por dificuldade de focar. O 7 fica estagnado por também idealismos, ideias fixas, e pela necessidade de agradar as pessoas à sua volta. O 8 fica estagnado por uma falta de força vital. E o 11 fica estagnado também pela negatividade. Então, enfim, diferentes motivos que trazem estagnação de acordo com a personalidade, mas todos estão refletindo o quê? Eu não estou colocando os meus talentos em movimento. Se a gente quer prosperidade, a gente precisa colocar os nossos talentos em movimento. Não precisa ser de um jeito perfeito, é aí que tá o negócio. Eu entendi isso, eu precisava, sabe? Então, por exemplo, eu vou fazer um vídeo. Essa jornada aqui que eu fiz com vocês, super simples. Peguei uma capa lá que eu já tinha, porque nesse momento era o que era possível para mim. O que vem lá do fundo da minha essência? Eu quero compartilhar, eu quero servir. Então, se você está numa grande estagnação, perceba se você não está num lugar onde você não só está esperando receber, esperando ser servido, esperando ser amado, esperando ser inspirado, inspirando que alguém te ajude, mas você não está disposto a dar, você não doa, você não se move, você não compartilha os seus talentos de um jeito simples. Simples, 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 que vai se refinando no processo. Então eu vou falar um pouco sobre como que é esse movimento de servir, porque no fim das contas, o nosso processo de mudança é um processo de crescimento do nosso servir, no sentido de servir não no sentido de salvar as pessoas, mas servir no sentido de colaborar. Fazemos parte de um sistema que está todo interligado. Então a minha vida colabora para a vida das pessoas à minha volta e a sua vida colabora para a vida de pessoas em volta de você. Então nós vivemos num grande sistema de colaboração. Então viver, crescer, prosperar
está relacionado com você estar servindo. Essas qualidades, esses dons que você tem, precisam estar em movimento. No yoga a gente fala que isso é o teu dharma, né? São as manifestações de consciência que você nasceu para manifestar. Não são necessariamente profissões, não são necessariamente, mas são manifestações de consciência, que quando você é você mesmo, elas naturalmente aparecem. Como a gente veio conversando aqui, quando há uma condição de vitalidade que sustenta essas manifestações. Então, a chave de hoje, a última, sem querer encerrar o assunto, mas acho que fechando muito bem, se coloque disposta a colaborar através dos seus dons, de um jeito simples, sem ego, sem querer salvar ninguém, mas simplesmente nessa disponibilidade de colocar os seus talentos em ação. E aí você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Então vamos falar sobre como cada número colabora com o todo à sua volta e isso reflete naturalmente em prosperidade. O número 1, ele tem um aspecto de liderança. Ele precisa se tornar humilde, né? Porque no primeiro momento essa é a maior dificuldade. E esse aspecto de liderança significa que essa pessoa guia as outras pessoas para que elas consigam dar o seu melhor. É isso que um líder faz. Um líder, ele está completamente a serviço do que está à sua volta. E ele vai ajudar as pessoas à sua volta a enxergar esse lugar autêntico e criativo dentro delas, conforme for equilibrando a sua manifestação. O número 2, ele vai exercer o seu pleno potencial e colaborar à sua volta através de ser um ser que inspira o discernimento. Então, através da sua presença, ele faz as pessoas perceberem com clareza o que é e o que não é. E ele inspira através de uma completa devoção àquilo que é importante. Então, é uma pessoa que nos faz perceber o que é importante e o que não é mais importante, com a sua grande paixão, né? Porque o número 2 são pessoas muito apaixonadas e elas precisam canalizar essa paixão na direção de proteger algo que é importante. E você vai inspirar outras pessoas a também protegerem aquilo que é importante para elas, como, por exemplo, o teu caminho espiritual, o teu caminho de despertar, né? Se essa pessoa que tem 2, ela se alinha com o caminho verdadeiro, ela é o arquétipo do devoto. E isso inspira as outras pessoas também a se devocionarem àquilo que é realmente maior. O número 3, cuja manifestação é a capacidade de ver o positivo em tudo, são pessoas que te fazem ver aspectos positivos em você que você não percebia. Então elas elevam a nossa autoestima e elas fazem a gente perceber a luz em nós. Então, o que traz prosperidade para essa pessoa é ela realizar essa positividade. O número 4 é a manifestação do servir. O número 4 é aquela presença daquela pessoa que vai te dizer o que você precisa ouvir, que vai fazer o que precisa ser feito, independente de uma interpretação, independente do que se acha que se deve fazer. O número 4 é a plena manifestação do servir. Então, ela cria um espaço mesmo de ausência de julgamento, que é muito favorável para a cura do coração, principalmente, né? O 5, ele se move sendo uma inspiração de sacrifício. Sacrifício do corpo físico, sacrifício da zona de conforto. Então, essa pessoa nos faz perceber que grandes coisas são possíveis e nos faz perceber a possibilidade de sacrificar a nossa zona de conforto por algo maior. E sacrificar a nossa zona de conforto significa, sim, sacrificar o conforto do nosso corpo físico, que é o nosso corpo mais denso. Então, para essa pessoa, não tem hora, não tem lugar, só tem o propósito. E ela coloca o seu corpo físico completamente a serviço disso. Também vai ser uma pessoa que vai saber ensinar de um jeito numa comunicação muito plena. Então, ela realmente consegue compreender onde você está e te trazer de onde você está para o próximo nível de aprendizagem. A manifestação que traz prosperidade para os 6 é
um ser que a presença dele corta as ilusões e esclarece, e nos faz pensar de novas formas. A clareza desse ser, uma clareza mental, uma clareza de ausência de ilusões, uma clareza de ausência de pré-interpretações, vai gerar clareza em volta e vai fazer as pessoas: caramba, nunca tinha pensado nisso, ou caramba, eu tô iludido nisso, né? Essa é a manifestação que o 6 acaba gerando. A manifestação do 7 é de muita pureza, assim como a pureza de uma criança nos faz entrar em contato com a nossa própria pureza, a manifestação do 7 é a pureza, a ausência de intenções, na qual o ser brilha num certo magnetismo e cria esse ambiente onde as pessoas se sentem à vontade para despir as suas máscaras e também se colocarem de um jeito verdadeiro, vulnerável, criando um ambiente de verdade. E são pessoas que elevam o ambiente, elevam a vibração do ambiente, a partir de uma genuína alegria e autenticidade. A manifestação que traz prosperidade para o 8 é essa manifestação de poder. São pessoas que inspiram, nos fazem perceber, caramba, grandes coisas são possíveis, grandes realizações são possíveis, existe um grande poder dentro de nós, é possível realizar sonhos, é possível realizar coisas difíceis quando essas pessoas se realizam, porque elas têm um grande poder e elas aprendem a canalizar isso, elas têm um certo arquétipo de fazer as coisas acontecerem mesmo, de um empreendedor. Elas também têm grande poder de cura, então essa pessoa também pode estar numa posição em que ela, de alguma forma, doa energia vital e ela energiza as pessoas, né, de certa forma, e as pessoas se sentem então, caramba, é possível, revitalizadas na presença dessa pessoa. A manifestação do 9 é a manifestação do mestre. A presença dessa pessoa realizada inspira outros seres a mergulhar em camadas mais profundas da realidade, compreender as coisas de um jeito profundo, que vai além das instruções mentais, né? Compreender as coisas no nível mesmo de maestria, dominar o sistema por trás da eficiência de cada coisa. O que é você aprender com um mestre, né? Um mestre pode ser um mestre yogi, pode ser um mestre cozinheiro. Essa pessoa te faz enxergar a realidade a partir daquela área de conhecimento, em camadas muito profundas, de forma que te faz também conhecer a si mesmo dentro daquele processo. Então, essas pessoas realizadas, elas se aprofundam muito em algum aspecto da vida e delas mesmas e ajudam outras pessoas a também se aprofundarem em níveis muito profundos da realidade delas mesmas. A manifestação plena do 10 é uma pessoa que manifesta um grande magnetismo e inspira muito outras pessoas. E inspira coragem, a coragem da alma. Assim como o 1, né, assim como o 7 também. O corpo radiante, o número 10, envolve essa radiância, né? Então essa pessoa, ela está numa posição em que ela brilha, mas ela está num lugar muito humilde, né? Número 9, número 10, número 1, precisam muito de humildade, porque a gente é só um canal, você é só um canal dessa radiância, mas através de você se tornar esse canal e assumir essa posição, sabe, de ser a sua alma, as pessoas em volta são poderosamente inspiradas, tocadas por isso e entram em contato com essa mesma autenticidade, coragem e radiância dentro delas. A realização do 11 é em compartilhar algo de um jeito sagrado, profundo, que faz as pessoas perceberem que existe algo além da realidade material e se conectar com esse aspecto do sagrado, de conexão sagrada, de conexão com o divino, de conexão além do ego. E a realização dessas pessoas se torna um lembrete do divino, um lembrete de enxergar o divino em tudo, de enxergar o sagrado em tudo. Veja que a realização de cada um desses corpos cria um campo, né? Cria um campo. Então, cada número realiza a manifestação de um certo campo, de uma certa vibração, mas todos são consciência.
todos são consciência. Então veja que se trata mesmo do aparecimento de manifestações de consciência aparecendo aqui. Existem várias outras posições na numerologia. As principais são 5, e existe uma posição que é a missão. A posição missão é o que é nosso objetivo maior realizar. Vai fazer mais sentido isso que eu falei agora se você assistir os conteúdos extras que eu deixei nas aulas anteriores, porque é um conhecimento muito profundo, são muitos aspectos de cada número. Então, realmente, a gente precisa estudar com calma para ir compreendendo o significado disso e fazendo a relação entre o conhecimento que eu estou compartilhando com vocês e, principalmente, conseguir aplicar isso, perceber isso acontecendo em você. O que ajuda muito é você ter uma conversa com um terapeuta, com um numerólogo. Num atendimento, esse é o diferencial de um atendimento. O terapeuta ele vai te ajudar a perceber as relações de um jeito que às vezes sozinha e sozinho você não consegue. Estão abertas as inscrições para a leitura potencial da alma e tem algumas vagas que incluem um atendimento comigo. Se ainda houver vagas, o link vai estar na descrição. Nessa jornada, você vai ter acesso a aulas extras aprofundadas sobre cada número, o que é, como equilibrar, quais os desafios, quais os potenciais, e mais de 40 aulas direcionadas para cada número em playlists organizadas, que vai te possibilitar praticar de acordo com as áreas da sua numerologia. Nós conversamos aqui na nossa jornada sobre 2 áreas, mas na verdade existem 5 posições principais, e você vai conhecer essas outras 5 posições, que é a posição alma, karma, dom, destino e missão. Ou seja, tem muito mais ainda para você descobrir, investigar e que vai te ajudar no teu processo de autoobservação e num caminho prático de sustentar essa manifestação de consciência que naturalmente é você. Se não houver mais vagas, provavelmente vai ter algum link para a lista de espera. Eu vou deixar as possibilidades que estão abertas nesse momento na descrição do vídeo. Então, se você deseja mais informações, cheque a descrição. Eu adoraria saber o que mais foi importante para você nessa jornada de 7 aulas sobre a mudança, o que mais tocou no teu coração, o que mais fez sentido. Lembre-se que dentro de você tem todos os recursos necessários para enfrentar os desafios que estão diante de você, as forças necessárias, a clareza necessária, isso está tudo dentro de você. O que a gente precisa, o que eu precisei, né, há muitos anos atrás, foi me capacitar para acessar essas habilidades, criar condições. Né, o nosso objetivo é que comece a haver uma certa diminuição nessa oscilação e um maior aparecimento mais estável da nossa consciência. E isso nos possibilita ir atravessando os desafios da nossa vida, criar a realidade cada vez mais alinhada com o nosso Dharma, que é a manifestação dos nossos talentos. Não esqueça que você é a consciência que transforma a sua vida. Um grande abraço no seu coração e até o nosso próximo encontro.